Próximo item também, doutora Tatiana, da LG. Deixa eu só confirmar que está em pauta. A diferença é que não é mesmo advogada. Pode convocar o patrono, então. Recorrente LG Eletrônica, interessado em fazenda, doutora Tatiana como relatora. Ok, presidente, faria a convocação. Todos os processos da LG, no CARF, foram retirados de pauta por determinação judicial em 2019. Isso aqui está aqui, né? Todos. Agora voltaram esse ano. E esse também é mais um caso. Patrono convocando. Presidente, o patrono não está respondendo na sala de espera. Ele está presente, mas não houve comunicação. Foi convocado, mas não respondeu e não entrou na sala de julgamento. O senhor vai julgar o próximo ou aguardar? Chegou a entrar alguém aqui na sala e saiu. Para ele, não? Alguém acabou de entrar na sala aqui, mas saiu. Confirma se ele não vai entrar mesmo. Se não for, eu já vou chamar o próximo. Doutor Tatiana também. Foi convocado e até o momento ainda não respondeu. Tá, então vamos passar para o item 14 da pauta. Faria a convocação, presidente. Tá, doutor Bruno. Tem 14, recorrente fazenda, interessado Digibras, indústria do Brasil. Doutor Bruno. Bom dia, bom dia, doutores. Tudo bem? Bom dia, doutor Bruno. A gente vai fazer o julgamento do item 14, recorrente Fazenda Nacional, interessado Digibras, indústria do Brasil, relatora doutora Tatiana Midori Midiama, que está com a palavra a partir de agora. Doutora Tatiana? Oi, presidente, desculpa. Tinha uma ligação meio urgente, mas é o item 10, né? Não, item 14 da pauta agora. Ah, não é o item 10? Item 10. Desculpa. O item 10 não conseguiu entrar por algum motivo, né? Ah, tá bom, presidente. Item 14 da pauta. Certo, é da Digibras, né?
É um recurso especial da Fazenda contra o acórdão 3301.006.934, da primeira turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão, que por unanimidade de votos deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a imposição da penalidade de juros de mora nos termos do artigo 100, parágrafo único do CTN. Então, tem a parte da classificação fiscal, né? A revisão aduaneira, revisão de ofício, mudança de critério jurídico, e depois a prática reiterada da administração. Configurando essa prática reiterada pela autoridade administrativa, aplica-se o parágrafo 1 do artigo 100 do CTN para fins de exclusão das penalidades de juros de mora. Porque o contribuinte, à época, ele utilizava uma classificação fiscal, né, com base em diversas soluções de consulta que foram proferidas, foram emitidas à época, né, pelo que eu vi, e também acórdãos do CARF. Então, insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial com referida a acórdão quanto às práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Cumpre assinalar que o termo observado no texto legal tem conotação de que a autoridade administrativa, ao praticar ou deixar de praticar um ato ou conjunto de atos discricionários, analisou-os e julgou-os adequado àquela determinada situação, né? Aí traz o termo reiterado, que eu não vou trazer aqui, porque acho que todos aqui também já apreciaram a matéria. Em despacho, foi dado seguimento, então, ao recurso especial interposto pela Fazenda, ressurgindo com a discussão acerca da aplicação indevida ou não do artigo 100, né, do inciso 3 do CTN, parágrafo único. Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo que trouxe, entre outros, que o recurso é intempestivo. É de se observar que, desde os idos de 1997, a SRF edita soluções de consulta, classificando os dispositivos de cristais líquidos como painéis de LCD, importados pela recorrida na posição 93.80.10. Tais soluções de consulta por si só autorizam o contribuinte a proceder da forma como descrita nas referidas, uma vez que o entendimento será nas referidas soluções a pontos, contribuintes se enquadram em situação idêntica. É um note a ser seguido. E aí ele fala da prática reiterada, né, da Receita Federal. Em ofício, o sujeito passivo traz que o processo em assunto está a impedir a renovação da CNT, tal. Então, eu só quis trazer aqui um pouquinho do ofício aqui trazido pelo contribuinte. É o relatório, presidente. Doutor, tem 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Inicialmente, queria saudar todos os membros dessa turma, especialmente na pessoa da doutora Tatiana, quem peço vênia e licença para fazer essa saudação. Conforme lido pela doutora Tatiana, muito bem lido pela doutora Tatiana, o caso não demanda maiores análises, pois é bem conhecido por essa Câmara Superior, mas eu estou aqui para trazer apenas 2 pontos principais que a recorrida entende necessário para fins de solução desse caso. O primeiro ponto é a preliminar que arguímos com relação à intempestividade recursal do recurso especial da Fazenda. Analisando a movimentação do processo no próprio ECAC, nós identificamos que o processo foi recepcionado pela servidora da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no dia 21 de outubro de 2019, sendo que o protocolo do recurso somente ocorreu no dia 11 de novembro de 2019. Considerando quanto disposto no artigo 68 do CARF, do RI-CARF, que dispõe que tanto a Fazenda Nacional como o contribuinte dispõe do prazo de 15 dias a contar da ciência da decisão, entendemos que o recurso especial da Fazenda é taxativamente intempestivo. Aqui eu chamo a atenção com relação à previsão lá do artigo 79 do RI-CARF, no qual tem a disposição com relação à ciência expressa, né, com relação à PGFN. Mas, no entendimento da recorrida, o artigo 79 só é aplicado para os processos físicos e não para os processos eletrônicos, no qual é certificado, sim, a ciência dos funcionários, dos funcionários da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nesse sentido, considerando o transcurso do prazo superior a 20 dias desde a ciência expressa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o protocolo do recurso, é que a recorrida pede a esta Câmara Superior o não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional. Caso essa preliminar seja ultrapassada, o que não se acredita, mas se admite, né, até pelo princípio da eventualidade, conforme dito por doutora Tatiana, desde 97, que a Receita Federal
vem apresentando, vem estimulando os contribuintes a realizarem a classificação fiscal dos painéis de LCD na posição 9013-8010. Então, assim, desde 97 que esse contribuinte, no caso, a recorrida, e diversos outros, vem promovendo a classificação desses painéis LCD nessa posição, na 9013-8010. Apenas em 2012, a Receita Federal alterou a sua postura com relação a essa classificação, e aí sim passou a adotar a classificação divergente a essa que foi adotada pela contribuinte. Porém, é importante chamar a atenção que essa classificação nova adotada pela Procuradoria da Fazenda, pela Secretaria da Receita Federal, desculpe, é posterior à importação que gerou a presente autuação. Dessa forma, ainda que fosse possível defender que o contribuinte não seguiu as práticas reiteradas da Secretaria da Fazenda, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 100 do CTN, é de se chamar a atenção que não seria possível a aplicação com relação à recorrida das multas conforme foram estabelecidas no lançamento fiscal. Ainda, apenas já me encaminhando aqui para o final, é importante esclarecer que até mesmo dentro da postura da recorrida, de ter uma postura negocial e contributiva, a recorrida efetuou já o parcelamento, e salvo engano, inclusive, já até efetuou a quitação, se não me falha a memória, da parte principal do presente processo administrativo, restando apenas a discussão com relação a esse ponto, que entende que, por se tratar de uma prática reiterada da Secretaria da Fazenda da Receita Federal, não seria possível a imputação com relação à recorrida. Nesse sentido, a recorrida requer o não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, e caso seja conhecido, que seja completamente improvido, para manter nessa parte o acordo da turma de julgamento deste Conselho. Muito obrigado, conselheiros. Palavra relatora. Opa, desculpa. Vocês estão ouvindo barulho, né? Acho que... Não? Ah, então, desculpa, que estão reformando, acho que o apartamento de cima. Dependendo da análise do recurso especial interposto pela Fazenda, entendo que o recurso deva ser conhecido, eis que atendidos os requisitos dispostos no artigo 67 do RICAF, que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho. Quanto à alegação de intempestividade de recurso feito pelo sujeito passivo, entendo que não lhe assiste razão, eis que o acórdão recorrido foi enviado para a ciência APGFN 21/10/2019, iniciando-se a contagem do trintídio previsto, para que se considere cientificada a Fazenda. Então, depois de 30 dias, a Fazenda tem mais 15, né, para interpor o recurso, né? Ventiladas tais considerações, então, eu conheço o recurso. Relativamente ao mérito, manifesto minha concordância com o acordo recorrido, eis que, à época dos fatos geradores, o contribuinte estava abastecido de diversas normas complementares que o fizeram direcionar ao procedimento adotado, subsumindo-se os fatos ao artigo 100 do CTN, eis o voto elucidativo do acordo, né? Em relação à classificação fiscal, né, dos painéis da LCD, citando o artigo 100, que são normas complementares às práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, e a observância das normas exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo. Como já bem afirmado anteriormente, a classificação do produto, painéis, até ser proferida a solução de consulta COANA 4 de 2010, era bastante controvertida, ora pendendo para a posição 9013, ora para a 8529. Para a posição 913, defendida pelo recorrente, temos a decisão 443 de 97, as soluções de consulta 31 de 2007, a 56 de 2008, e já em relação à posição 8529, usada pela fiscalização, a solução de consulta 43 de 2006, 50 de 2007 e 10 de 2010. Todas essas indicações de classificação fiscal são posicionamentos oficiais, né, da administração tributária e definitivos e irrecorríveis passados os 30 dias para recorrer por divergência. A pacificação do assunto, pelo menos para o fisco, embora sem efeito vinculante, no âmbito da Receita, veio com a adição da solução de consulta COANA 4, 2010,
pelo NCM 8529, digo, sem efeito vinculante para a Receita, porque somente em 16 de nove de 2013 é que surgiu a IN 1396. Corrente antes disso adotava a classificação constante da posição 9013, assim havendo nessa época interpretações diferentes por parte das autoridades fiscais e por parte também dos importadores, para se chegar a um consenso quanto ao tema, e tendo a recorrente seguido uma das classificações seguidas pelo fisco, entendo que a posição firmada na posição aduaneira negou a prática reiterada adotada pelas autoridades de despachos, decididos individualmente, contrariou o fato de a administração ter definido anteriormente a classificação do produto em consonância com o artigo 100, né? Então, é por isso que nesse caso foi dado provimento ao recurso, né, para afastar a imposição da penalidade. E eu fui checar e realmente existiam essas soluções de consultas controvertidas, né? E a reiterada prática da Receita Federal em editar soluções, afirmando ser correta a classificação dos painéis, procedendo desde antes de 2007 ao regular desembaraço de mercadorias importadas sob tal classificação, reconhecendo como corretos os valores declarados e recolhidos de imposto de importação apurado, representa irrefutavelmente norma complementar. Então, nessa linha, eu estou negando provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. E assim, eu também ia chamar a atenção que o contribuinte realmente depois alterou a sua classificação, né, por conta até das novas soluções de consulta, e recolheu o principal, né? Então, realmente, a discussão aqui é mais em torno mesmo da aplicação ou não do artigo 100, tá? É o meu voto. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, pedindo vênia à relatora, claríssimo seu voto, o que nos facilita até acompanhar a linha de raciocínio. Eu tenho um outro entendimento. Me parece não, né? Entendo que decisões que não sejam vinculantes não caracterizam prática administrativa reiterada, porque não está comprovado nos autos que era uma única possibilidade. Existia, assim como está relatado, uma discussão sobre o tema. Então, a interpretação de normas legais em vigor feita com amparo em atos administrativos que naquela época não se revestiam do atributo de um pronunciamento inequívoco da administração, o que só vai acontecer a partir de 2013, não pode caracterizar, no meu entendimento, uma decisão reiterada. E não caracterizando decisão reiterada, não pode atrair a regra do artigo 100 do CTN. Então, pedido vênia, eu abro a divergência para dar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu também vou divergir da relatora. Eu entendo de uma forma um pouco mais flexível do que o doutor Luiz Eduardo, inclusive já votei nesse sentido na Câmara Baixa, aplicando o artigo 100, parágrafo único, mas, assim como o doutor Luiz, eu entendo que aqui não está configurada a conduta inequívoca da autoridade, né? Eu entendo que poderia, sim, se tivesse, por exemplo, uma habitualidade na prática desse ato de uma forma inequívoca, todos no mesmo sentido. Isso poderia ter gerado uma base da confiança a ser alegado pela parte. E não foi o que foi verificado nos autos. A própria relatora colocou, e eu verifiquei aqui na decisão recorrida, que havia ora decisão num sentido, ora no outro sentido. Dessa forma, não tinha um direcionamento para afirmar essa base de confiança a ser utilizada, a ser requerida pela parte, né? Então, por esse motivo, eu entendo que não foi configurada a prática reiterada, logo eu entendo por dar provimento ao recurso da Fazenda. Doutor Bolsir. Eu participei da decisão do 3301.006.934. O relator deste acórdão, o doutor Marco Antônio Marinho Nunes, foi bastante cuidadoso
fez uma avaliação criteriosa do processo, a questão fática, e verificou que aplicar-se-ia, nesse caso, o artigo 100, em relação à questão de uma prática reiterada numa direção. E como muito bem apontou o doutor Mineiro, também tinha posições contrárias. Só que, no nosso entendimento da turma, a administração fazendária deve ser una. Ou seja, ela não pode, sob pena ao contribuinte, ou quem quer que seja, ter decisões contrárias. Então, nesse sentido, nós votamos por unanimidade nesta sentada 3301006934. Mantém a posição, voto com a relatora. Excelente voto. Doutor Jorge. Acompanho a divergência, presidente. À época, as soluções de consulta eram inter partes, não vinculava fazendas, foi modificado posteriormente, contraditando o que o doutor Alcir colocou. Então, eu entendo que não houve essa prática reiterada e acompanho a divergência. Doutora Érica. Eu concordo aqui, né, com os termos do acordo recorrido, né, concordo com a doutora Tatiana, eu entendo que aqui houve a prática reiterada, acompanho a relatora. Doutora Vanessa. Também acompanho a relatora, presidente. Eu lembro de já ter votado assim em outro caso, que inclusive foi de minha relatoria, só não consegui localizar o número do acórdão. Que esses atos da administração, eles são reiterados e poderiam se enquadrar, então, no parágrafo único do artigo 100. Então, eu acompanho a relatora, presidente. Acompanho a divergência, aberta pelo doutor Luiz Eduardo. Esse processo é em auto de fração. Então, vou proclamar o resultado de acordo com 19E. Então, o resultado vai ficar o forço do artigo 19E da Lei 10.522, com redação dada pela 13988. Negou-se provimento a recurso especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Luiz Eduardo, Rodrigo Mineiro, Jorge e Rodrigo Poços. Fica assim proclamado. Obrigado, doutor. Muito obrigado, senhores. Um bom dia e um bom trabalho. Patrícia, voltou aí o... Sim, presidente. Doutor Guilherme, do item 10, já está disponível na sala. Então pode convocá-lo a participar da sessão, da votação. Presidente, já teve, acho que, 2 sustentação oral, mas, assim, como mudou, acho que o colegiado, né? Pode fazer, né? É isso? Vai poder só confirmar aqui o... Eu vi aqui. Ah, não, teve uma sustentação. Isso foi em 2019. E foi, eu tô vendo que foi retirado por determinação judicial, né? É que eu falei agora há pouco, todos os processos do CARF, da LG, todos foram retirados de pauta. Determinação judicial. Não cheguei a ler o motivo. E foram vários escritórios, todos solicitaram a suspensão dos julgamentos.
Eu acho que é porque eu acho que estava pendente, acho que os embargos lá, né, no STF, que é a Zona Franca de Manaus. Pode ser isso aí mesmo. Que foi o transitor julgado agora em fevereiro, né? O patrono não entrou. Entrou agora, parece. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Guilherme. Vamos julgar o item 10, LG. Presidente, desculpa, eu não consigo ouvir. Não consegue nos ouvir? Permita-me ver se é uma questão de alguma configuração minha, um segundo. Eu sempre pergunto se está ouvindo. Primeira vez que eu não perguntei, fui direto ao voto. É algum problema do microfone. Normalmente, quando o senhor entra no Teams ou em qualquer outro, ele pergunta se quer usar o microfone do equipamento. Se o senhor me permite, eu peço ao suporte para mandar mensagem para ele no privado, no chat. Já consegui, obrigado. Consegui, tá? Conseguiu? Obrigado. Se quiser só colocar o fone de ouvido que ele ouviria. Doutor Guilherme, então vamos fazer o julgamento do item 10 da pauta, recorrente LG Electronics do Brasil, interessado Fazenda, relatora doutora Tatiana. Esse processo, em maio de 2019, ele saiu com vista para o conselheiro Andrada. A relatora voltou por conhecer o recurso especial e dar-lhe provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista. Fez sustentação oral do contribuinte Dr. Mário Junqueira Franco. Agora poderá ser feita nova sustentação porque mudou o colegiado. O doutor Luiz também está com vista desse processo. E aqui. Em junho de 2019, foi vista para o conselheiro Luiz Eduardo, convertido em coletiva. A relatora primeira voltou não tinha por sido conhecer o convertida, recurso. senhor presidente. Como? A primeira não tinha sido convertida em coletiva. Aí eu pedi nova vista, porque a discussão à época era se havia ou não trânsito em julgado da matéria para fins de vinculação. Provimento. Também acompanhou o doutor Mário Junqueira. Então o doutor Rodrigo Mineiro não vota nesse processo. O doutor Andrada já votou. Perfeito, presidente. Vou até apagar a câmera aqui. Estou presente com a câmera desligada. Com a palavra a relatora. Trata-se de recurso especial triposto pelo sujeito passivo contra a corda número tal, que por unidade de votos negou o provimento. Eu vou fazer um resumo, então, desculpa. Aqui a discussão é sobre os créditos da Zona Franca de Manaus, né? E em relação à Selic, né? Deixa eu só ver aqui. Isso, é possibilidade de tomada de crédito de IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus e o momento em que se deve iniciar a aplicação da taxa Selic sobre o crédito de IPI a ser ressarcido, argumentando ser a partir da data do protocolo do pedido, né? O ponto do patrono. Em despacho, as folhas 590 a 596, foi dado o segmento do recurso deposto pelo sujeito passivo. Contra razões, o recurso foram apresentados pela Fazenda, pedindo que seja negado provimento ao apelo para se manter incólume o julgado recorrido. Então, assim, como a matéria já é conhecida, eu fiz um resuminho, tá, presidente? Presidente, o senhor está sem som.
Presidente, acredito que o senhor Tem tenha... 15 minutos. Obrigado. Bom dia, senhora relatora, senhor presidente, demais conselheiros. Peço desculpas pela questão técnica no começo e agradeço desde já a atenção. Bom, o caso trata de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao quarto trimestre de 2013. Existem basicamente duas matérias controvertidas nesse caso, sendo que a primeira delas é a aquisição de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus e o direito a acreditamento relativamente a essas, e o termo inicial para a contagem dos juros pela taxa Selic no crédito. Em relação à primeira questão, que motivou inclusive o pedido de vista em outras oportunidades, a recorrente acredita que são desnecessárias maiores considerações, porque o Supremo Tribunal Federal já definiu que existe o direito ao crédito de IPI nas aquisições de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus. Isso se deu no recurso extraordinário 592.891, em que eu acredito que eu posso até estar sendo repetitivo, mas a tese foi, abre aspas, há direito ao acreditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima, material de embalagem, adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão dos incentivos regionais constantes do artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal, combinada com o comando do artigo 40 do ADCT. Esse entendimento transitou em julgado no dia 18 de fevereiro de 2021, razão pela qual é inequívoca a aplicação ao presente caso, e inclusive a vinculação desse colegiado a esse entendimento nos termos do artigo 62, parágrafo 2º do Regimento Interno. Então, por essa razão, a recorrente pede que seja provido o recurso nesse ponto. Em relação ao compro da taxa Selic, o acórdão recorrido concedeu a taxa Selic a partir de 360 dias depois do pedido de ressarcimento. O fundamento disso seria o que foi decidido no recurso especial 103.5847, que foi julgado sob o regime dos recursos repetitivos. No entanto, o voto desse recurso, do recurso especial 103.5847, não define nenhum termo inicial para a contagem dos juros. O que esse recurso definiu foi que os créditos escriturais passariam a ter a incidência de juros a partir do momento em que fosse configurada uma indevida oposição estatal ao ressarcimento ou aproveitamento deles. Nesse sentido, nos embargos de divergência em agravo número 1.220.942, São Paulo, o STJ analisou essa questão do termo inicial e disse expressamente que seria seria a partir do pedido, nos casos de pedido de ressarcimento. Então, lendo aqui um trecho, peço licença, abrindo aspas, no presente caso, estamos a falar de ressarcimento de créditos, sistemática diversa, onde os créditos outrora escriturais passam a ser objeto de ressarcimento em dinheiro ou ressarcimento mediante compensação com outros tributos, em virtude da impossibilidade de dedução com débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos, ou até mesmo por opção do contribuinte, nas hipóteses permitidas por lei. Tais créditos deixam de ser escriturais, pois não estão mais acumulados na escrita fiscal para uso exclusivo no abatimento do IPI devido na saída. E o final. O fisco deve ser considerado em mora a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento. Essa foi a decisão nos embargos de divergência em agravo número 1.220.942 de São Paulo. Portanto, a recorrente reputa que o termo inicial de 360 dias após o pedido é indevido, está em desacordo com o que decidiu o STJ, e por essa razão pede o provimento do recurso também nesse ponto, para que seja reconhecida a aplicação da Selic a partir do pedido de ressarcimento. Obrigado. Palavra relatora. Doutora Tatiana está no mudo. Ah, nossa, eu já estava na metade do meu voto. As duas matérias são bem conhecidas, né? Eu estou conhecendo o recurso especial do contribuinte, eu concordo com o exame de admissibilidade, né? Eu até transcrevo aqui para melhor elucidação.
Quanto à primeira matéria, sobre aquisições de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus, né? Aí eu trago a tese que foi apreciada pelo STF, né, no RS 596-614, que fala que há direito ao creditamento de IGPI na entrada de insumos, matérias-primas e material de embalagem adquirido junto à Zona Franca de Manaus, sob regime de isenção. E a ementa que restou definitiva após embargos opostos pela União foi essa, né? Essa decisão, até eu coloquei aqui que seria dezembro, né, que foi transitado julgado, mas eu estava vendo que eu estava colocando até o outro RE, né? Em relação a RE 592-891, eu também vou citar, tá, que teve o trânsito em julgado em fevereiro, né, já dessa matéria, estou até complementando aqui meu voto, então, nessa parte, eu estou negando provimento ao recurso especial da Fazenda. É do contribuinte? Desculpa, peraí, só um momentinho. Eu estou... É do contribuinte, doutora Tatiana. Obrigada, doutora Vanessa. Eu estou dando provimento aqui ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Eu não vou ler toda a decisão, porque acho que já é de conhecimento da turma. Quanto à segunda matéria, trazendo em recurso, ou seja, sobre o momento que se deve iniciar a aplicação da taxa Selic, eu lembro a súmula CARF 154, né, que fala que, considerando a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido de IPI, a correção monetária pela taxa Selic deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias. Então, eu nego provimento em relação a essa parte. Então, eu estou dando provimento parcial, recurso especial interposto pelo sujeito passivo para reconhecer o crédito de IPI na entrada de insumos, matéria-primas e material de embalagem adquirido junto à Zona Franca de Manaus. Esse é o voto. Doutor Luiz Eduardo. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Ele não vota. Presidente, eu não voto nesse caso. Não vota. O Rodrigo Mineiro não vota porque o doutor Andrada já votou negando provimento ao recurso. Doutor Balcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Então, o resultado final fica, por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo para reconhecer o crédito de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus. Vencido o conselheiro Andrada. Obrigado, doutor. Obrigado. Tenham todos um bom dia. Próximo item. Item 15. Doutora Érica, relatora. Pode chamar o patrono, Patrícia. Farei a convocação. Provavelmente são iguais. 15 e 16 provavelmente são iguais. Agora 17 a 21 e 22, todos em patronos diferentes. Diferença em 15 e 16 é um, 18 a 21 outro e 22 outro. Qual é o item, presidente? 16? Esse item é o item 15. Obrigado. Recorrente sadia, interessado fazenda. Doutora Ana Paula.
patrono está com dificuldade para entrar na sala de julgamento, presidente. Estamos orientando a tentar novamente, a clicar no link para ingressar. Se eu não conseguir, a gente vai passar por item 18, 19, 20 e 21. Gente, a coordenação de julgamento colocou à disposição mais uma pessoa para auxiliar até às 19 horas. Então, até às 19 horas a gente pode continuar. O doutor Luiz participou da reunião, né? Patrícia, então pode chamar o do item 18, doutor Cássio. Farei a convocação, presidente. Também não conseguiu? O patrono também ainda não entrou, presidente. Horário de almoço. Acho que a pessoa desistiu. Está todo mundo com fome, foi embora para casa. Tem o item 22, doutor Oscar. O 18, presidente? O 18 também não entrou. Qual é o 20, então? 22. Obrigado. Doutor Oscar está ingressando na sala de julgamento. Tá difícil, né? Vai faltar uma coisa aqui. Ostentações. Presidente, o doutor Oscar está com problema na internet, informou que não consegue a conexão e o item 18 a 21 agora já está disponível.
Quem? 18 e 21 já está aí? Isso, doutor Cássio. Pode convocá-lo, presidente? Pode convocar o doutor Cássio, então. O doutor Cássio já está presente na sala de julgamento. Doutor Cássio? Bom dia, presidente, e bom dia, senhores conselheiros. Doutor Cássio, bom dia. Vamos fazer o julgamento, então, do item 18, 19, 20 e 21. Doutora Érica, de Correntes, Fazenda Nacional e Sadia. Parecem ser iguais. Com a palavra, doutora Érica. Bom dia a todos. Aqui trata de um recurso especial deposto pela Fazenda e pelo contribuinte quanto ao acordo 3301-005-012 de 2018. Aqui trata de insumos, embalagem, transporte, pallet, crédito, aproveitamento, possibilidade, combustível, lubrificante, serviço de manutenção de máquinas e equipamentos. Aqui, no caso, a Fazenda, vou passar aqui mais para frente, que a emenda é enorme, Então, aqui, o colegiado decidiu. A qual dos membros do colegiado, por maioria dos votos, em dar parcial provimento para acatar os créditos referentes aos uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal, materiais de limpeza, desinfecção, higienização, análise laboratoriais, lubrificantes, inibidor de corrosão, anticongelante, propilenoclicol, polímetro utilizado no tratamento de água, despesas com operador logístico, produtos para movimentação de cargas, embalagem, pallets utilizados no transporte interno de produtos e com embalagem de proteção no transporte de produtos vendidos, fretes de produtos acabados e fretes de matéria-prima, das despesas de aluguéis, dos fretes locais, professor jurídica, granja, crédito temporâneo referente a despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, dos créditos presumidos na alíquota das despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, das despesas referentes a gerenciamento e medição de energia elétrica. Tendo sido cientificada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial suscitando divergência existente às seguintes matérias: conceito de insumo para fins de tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas, tomada de crédito de contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos específicos com equipamento de proteção individual, materiais de limpeza, desinfecção e higienização, embalagens pallets utilizados para o transporte interno de produtos fabricados ou para embalagem de proteção, combustíveis lubrificantes, serviço de manutenção e troca de partes e peças de máquina e equipamentos. Terceiro ponto, tomada de crédito de contribuições sociais não cumulativas sobre despesas de aluguéis de máquinas e equipamento ao processo produtivo da empresa e sobre aluguel de granja. Quarto ponto, percentual de redução da alíquota aplicada para a aprovação do crédito presumido, instituído pela Lei 12.865. E a quinta divergência é a necessidade de prévia retificação da COM para aproveitamento temporâneo dos créditos de contribuições sociais não cumulativas. O recurso especial de Fazenda foi admitido parcialmente, conforme despacho de folha 13.904, somente com relação às seguintes matérias: conceito de insumo, primeiro item, e segundo item, a tomada de crédito para alguns gastos específicos. O contribuinte apresentou contra-razões querendo não conhecimento do recurso especial da Fazenda e, no caso conhecido, seu não provimento. O contribuinte também apresentou embates de declaração que foram monocraticamente rejeitados pelo presidente da primeira TO. Intimado apresentou recurso especial suscitando divergências quanto às seguintes matérias: erro de fato quanto à possibilidade de creditamento sobre aquisições sobre determinados códigos, CFLP, conceitos de insumo para fins de tomada de crédito de contribuições sociais não cumulativas,
possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre dispêndios com materiais de equipamento, possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre despesas aduaneiras. O recurso especial foi admitido parcialmente conforme as folhas 14.312, somente com relação à possibilidade de apuração de crédito sobre o custo de aquisição de lâmpadas, reatores, fusíveis, correias, rolamentos, mangueiras, bem assim que a matéria denominada erro de fato quanto à possibilidade de creditamento sobre aquisições sobre determinados CFOP não teria sido alvo do necessário pré-questionamento, então não foi conhecida. O contribuinte apresentou a gráfica que foi acolhido conforme o despacho folhas 14.401, quanto à seguinte matéria: conceito de insumos para fins de tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas, e rejeitado relativo às matérias número 1, erro de fato, número 3, possibilidade de tomada de crédito de contribuições sociais não cumulativas sobre dispêndios com materiais de equipamentos, e 4, possibilidade de tomada de crédito de contribuições sociais não cumulativas para despesas aduaneiras. Em contratações, a Fazenda requer que seja negado provimento ao recurso especial do contribuinte à feira. É o relatório em si, presidente. Tudo em 15 minutos. Senhor presidente, senhores conselheiros, bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, o caso aqui em tela da BRF, incorporadora aí da Sadia, temos um caso de basicamente PIS/COFINS insumos. O primeiro tema aqui, que o recurso especial da contribuinte foi admitido para julgamento, é a definição precisa do conceito de insumos. O acórdão recorrido, a Câmara Baixa, definiu um conceito de insumo um pouco mais estrito do que aquele consagrado recentemente pelo STJ. A turma se valeu aí da noção de essencialidade para o processo produtivo, mas não se atentou à questão da relevância para a atividade econômica. Lá no voto da Regina Helena, lá no STJ, como os senhores bem sabem, ela fixou a tese no sentido de que dá direito a crédito tanto aqueles dispêndios essenciais ao processo produtivo, tanto aqueles relevantes para a atividade econômica. Então, a discussão nesse item versa sobre isso. A contribuinte aqui pleiteia o reconhecimento da noção também de relevância para a atividade econômica. O outro ponto aqui em julgamentos refere-se a alguns, vamos dizer, materiais utilizados no processo produtivo da recorrente, que foram aí materiais esses admitidos aqui tiveram a divergência comprovada e foram admitidos. Basicamente, a gente está falando aqui sobre lâmpadas. As lâmpadas são utilizadas na criação dos pintos, dos frangos, né? A BRF é uma produtora de frango, como todos sabem, então essas lâmpadas são utilizadas nas incubadoras dos pintos. Os reatores também estão atrelados a essas lâmpadas também. Eles são equipamentos auxiliares utilizados junto com as lâmpadas de descarga e também limitam a corrente na lâmpada e evitando o efeito estroboscópico. Os lubrificantes e fusíveis, por sua vez, são itens indispensáveis para regular o funcionamento das máquinas e equipamentos pertencentes ao processo produtivo. As correias também são utilizadas em diversas máquinas da recorrente para efetuar a tração entre os motores elétricos e as máquinas responsáveis por diversas funções ao longo do processo produtivo. Máquinas essas, por exemplo, como embaladeiras, misturadoras, embutideiras, enfim, máquinas que fazem parte do processo de produção de frango e de carne. E os rolamentos eles possibilitam um movimento controlado entre duas partes da máquina, né? A gente tem aquelas esteiras onde vai passando frango, a carne, e os rolamentos permitem o funcionamento dessas esteiras. E a gente tem também as mangueiras que conduzem a água para o resfriamento dessas máquinas. Então, pode-se ver de maneira bastante clara que são itens pertinentes ao processo produtivo da recorrente. O que vale a pena aqui destacar é que, no entender da recorrente, existem também outros equipamentos que
cuja admissão para julgamento foi indevidamente restringida. De fato, no paradigma trazido pela recorrente, era um caso da própria BRF, o paradigma, e lá havia a citação literal dos itens tratados ali como equipamentos. E aí foi admitido para julgamento apenas aqueles itens que batiam exatamente com o paradigma. Ou seja, outros itens como, por exemplo, bomba de água, extatores, a autoridade não admitiu o julgamento dizendo, olha, no paradigma não falava exatamente sobre esse equipamento aqui. Ao invés de ter como referência a noção de equipamentos e materiais utilizados no processo produtivo. Então, no entender da recorrente, a autoridade que avaliou a admissibilidade ajuda de uma maneira muito, vamos dizer, canhestra, uma maneira muito estrita de exigir que o paradigma contivesse exatamente o mesmo equipamento e não o conceito em si de itens e equipamentos em geral utilizados nas máquinas da recorrente. Então, no entender da recorrente, também deveria se avaliar esses outros itens que têm a mesma natureza e função bastante similar. Prosseguindo, senhores conselheiros, a recorrente também gostaria aqui de pleitear que existe nesse processo a discussão sobre a tomada de crédito de PIS/COFINS, sobre o crédito presumido aqui do ativo imobilizado, os encargos de depreciação do ativo mobilizado adquiridos em data anterior a 1º de maio de 2004. Como os senhores sabem, essa é uma discussão aí que finalizou recentemente no Supremo Tribunal Federal. Foi-se reconhecida a inconstitucionalidade dessa limitação. Esse é um tema que não foi admitido aqui para julgamento, mas no entender da recorrente, deve-se observar o regimento do CARF, que manda que as decisões do Supremo, em repercussão geral, pelo plenário, sejam aplicadas aos casos e até em homenagem à economia processual. Então, se os senhores entenderem, a recorrente sustenta que é cabível, sim, analisar essa matéria dos encargos de depreciação de bens adquiridos anteriormente a 1º de maio de 2004. Prosseguindo também, a recorrente gostaria de pleitear o indeferimento do recurso especial da Fazenda com relação a alguns insumos que a Fazenda recorreu e o julgamento a admissibilidade foi reconhecida, são itens claramente vinculados ao processo produtivo da recorrente, se enquadram aí no conceito de insumo. A gente tem aqui os equipamentos de proteção individual. Esse é um item que classicamente a jurisprudência do CARF reconhece como importante e relevante para as atividades da própria BRF e de outras empresas do setor alimentício. A gente tem também, então, não merece provimento o recurso da Fazenda, materiais de limpeza, desinfecção e higienização. A gente está falando aqui de uma empresa alimentícia que a higiene é essencial e existem diversas normas regulamentares que demandam a manutenção de um alto nível de higiene. Os pallets também, aqui não há qualquer discussão aqui sobre ser ativo mobilizado ou não. Isso já foi superado. A discussão é se realmente representa um insumo ou não. E a Câmara Baixa acertadamente reconheceu que os pallets são essenciais para a movimentação das mercadorias, produtos ainda não acabados, né? Enfim, a movimentação dentro da fábrica. E a gente tem também diversas decisões, inclusive aqui da Câmara Superior, que admitem o creditamento de pallets. Combustíveis e lubrificantes também é a mesma situação, ou seja, esses lubrificantes são essenciais ao funcionamento das máquinas. Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, também existe farta jurisprudência que reconhece esse crédito. Então, esses itens do recurso da Fazenda não merecem provimento. Então, senhores conselheiros, esses são os pontos. Eu agradeço a atenção dos senhores e peço pelo desprovimento do recurso da Fazenda, o integral provimento do recurso da contribuinte, e fico à disposição. Palavra relatora. Então, vamos lá. Primeiro ponto, quanto ao pedido do contribuinte aqui, que ele falou aqui do patrono
e sustentação oral contra os créditos tomados anteriores a 2004, né, por causa da decisão. Como não foi admitida, essa Câmara Superior não cabe a aplicar a decisão aqui, porque não foi admitido o item, então não subiu para a nossa análise. Então, passando isso, é o recurso especial da Fazenda, admissibilidade. Entendo, né, que o recurso especial da Fazenda deve ser admitido, conforme o despacho, né, que foi feito, a admissibilidade do recurso, né, de folhas 13.904, porque aqui o que se fala é o conceito de insumo. Então, a gente não contrapõe cada ponto, sim o que está ali, se é o conceito ou não. Essa turma já decidiu contra isso. Então, assim, aqui a divergência, né, se diz a aplicação da instrução, né, normativa 404 de 2014, né, interpretação da lei 10.637, né, para definição, né, dos créditos, né, e o acordo paradigma, ele entendeu, passar aqui ó, que o aproveitamento de crédito PIS no regime cumulativo há de se obedecer às condições específicas estadas na lei 10.637, quanto à instrução normativa 247 e 358, né, o outro acordo mesmo, mais à frente, né, o acordo paradigma argumentou que o termo de insumo não é o próprio da legislação de contribuições sociais, razão do seu conteúdo deveria ser buscado nos campos específicos, onde foram originalmente criados, momentos quando há outro espaço onde procurar, como é o caso referindo à legislação do IPI, em que o termo de insumo sempre foi utilizado para definir a amplitude. Então, quanto à questão do conceito em si, né, o que é insumo ou não, eu entendo aqui que o que importa é se foi debatido, se um é mais amplo ou mais restritivo. Então, diante disso, eu conheço o recurso especial da Fazenda. Do mérito, né? Do mérito quanto ao conceito de insumo, né? Aqui eu aplico o recurso especial, né? Falando que tem que ser os testes de substituição, né? Para verificar se aquilo faz parte ou não do processo produtivo, né? Da empresa, né? Afastando assim as ienes, né? Aquele conceito mais restritivo. Vamos resumindo aqui, né, porque eu coloco todo o conceito de insumo, aplicação também das notas, né, PGFN, né, coloca aqui as notas PGFN. Então, vamos lá direto para o conceito. Item, página 21, tem todos os itens citados no recurso especial da Fazenda. Inicialmente, ressalto que no presente caso o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como objetivo, dentre outros, atividades econômicas seguintes: exploração de atividades ligadas aos setores agrícola, industrial e comercial de alimentícios em geral, exploração de matadores, cartumes, frigoríficos, fábricas de conservas, enlatadas ou não de carnes, gorduras e laticínios, industrialização de óleos vegetais, bem como exploração de entreposto frigorífico, como operação de depósito, conservação, armazenamento e classificação de carne, exploração de carne geral, produtos derivados e carne selecionada. Foram admitidos direito crédito seguinte rúbricas. Eu vou tratar uma por uma, tá? Equipamento de proteção individual. Entendo que os equipamentos de proteção individual são produtos e serviços que estão diretamente ligados ao processo produtivo da contribuinte e que, por diversas normas, tanto sanitárias quanto trabalhistas, são de uso obrigatório para o segmento onde atua a empresa, por envolver o manuseio de produtos destinados à alimentação humana. Aí eu coloquei uma decisão dessa turma aqui, num julgado de 2018, né, que fala exatamente sobre essa questão do equipamento de proteção vestuário. Então, eu estou negando o provimento de recurso especial quanto a essa matéria da Fazenda. Materiais de limpeza, também da mesma forma, materiais de limpeza, desinfecção e higienização são de fundamental importância e obrigatoriedade na atividade industrial da contribuinte, também remetendo às normas sanitárias aplicáveis à empresa alimentícia. Né, sabe que diante da ausência da limpeza, né, é improvável que você possa chegar a um produto final elaborado pela contribuinte. E o próprio parecer, né, número 5 de 2018, nos itens 100, 101, tratam disso. Também trago aqui um entendimento da nossa turma, né, contra essa matéria específica, que é até do mesmo caso, que é o acordo de 2017. Então, quanto a esse ponto, também nego o provimento do recurso especial da Fazenda. Embalagem, pallet utilizado para transporte interno de produtos fabricados para embalagem de proteção. Como até o patrão falou, aqui não está falando mais de ativo, né? Aqui é realmente, né, as embalagens, né?
Entendo que as embalagens realmente são necessárias à marginal de conservação de produtos nas diversas fases do produto produtivo. Elas são utilizadas durante todo o processo de produção e comercialização, garantindo a segurança e evitando a contaminação e proliferação de organismos. Elas garantem desde o insumo até o produto final industrializado, o produto final apto ao consumo humano, além de evitar avarias ao produto. Ademais, considerando as peculiaridades da atividade econômica do contribuinte, aplicando-se o teste da explicação, vez que o contribuinte estaria prejudicado em suas atividades. Recordo que essa turma também debateu o mesmo tema no voto do conselheiro Rodrigo Forças, né, referente ao acreditamento, né, de operações referente à movimentação de cargas, passos e embalagens. Aí coloca aqui que o doutor Rodrigo até colocou as normas da Anvisa, né. Também cita aqui um voto da ilustre conselheira doutora Tatiana Midori, que trata do mesmo acordo. De acordo com o contribuinte, os pálitos têm a função única de movimentar as cargas, mas também de impedir o contato do produto com a superfície do chão. Além disso, são necessários para a movimentação de matérias-primas e para a armazenagem de produtos em elaboração. Diante desse conceito, considerando que não seja itens ativados e imobilizados, dou provimento ao recurso especial, nego o provimento ao recurso especial da Fazenda. Combustíveis e lubrificantes. Inicialmente, cumpre esclarecer que na decisão não se tratou especificamente quanto a combustível, senão vejamos. Acordo de membros, né, está no final da definição, lubrificante, inibidor de corrosão, anticongelante, propilencol e polímetro utilizado no tratamento de água. Somente foi isso que foi dado o provimento. Assim, trataremos somente do lubrificante, sabendo que no regime não cumulativo para o PIS/COFINS somente são considerados como insumos para fins de crescimento de valores os lubrificantes que sofreram alterações, tais como desgaste ou dano ou perda de propriedade física ou químicas em função da aplicação direta na prestação de serviço ou no processo produtivo do bem destinado à venda. E os serviços prestados por pessoa jurídica aplicados aos consumidos na prestação de serviço ou na produção ou fabricação de bem destinado à venda. A possibilidade de utilização de créditos para redução da contribuição devida de aquisição de bens e serviços utilizados está previsto no artigo 3º. Inciso 2, né, do artigo 3º da Lei 10.813. Bens e serviços utilizados para insumos na prestação de serviço, na produção ou fabricação de bens e produção destinada à venda, inclusive combustíveis lubrificantes, né? Os custos de despesas incorridos com serviços materiais e serviços tornam-se imprescindíveis e irrelevantes para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Consequentemente, se enquadra como insumos. Por fim, os lubrificantes, inibidor, corrosão, anticongelante, né, utilizados no tratamento de água, são diretamente ligados às atividades de manutenção de máquinas e equipamentos do processo produtivo. Ao meu sentido, tais despesas são vinculadas ao processo produtivo e aptas a serem creditadas na apuração do valor devido das contribuições. Na mesma linha, essa turma também já decidiu, né, que é capaz de gerar crédito de PIS/COFINS referente a despesas incorridas com combustível, lubrificantes utilizados no transporte de matéria-prima, produtos cadastro e prestação de serviços créditos para terceiros utilizados no transporte de matéria-prima. Portanto, eu entendo que aqui também há de se negar provavelmente o recurso especial da Fazenda. Serviço de manutenção e troca de partes e peças, máquinas e equipamentos. Deve ser mantido o acordo recorrido, vez que são utilizados para aumentar o desempenho das máquinas e equipamentos responsáveis pela produção do contribuinte. Nessa linha, também trago aqui um voto de 2018 que trata exatamente a mesma coisa. Né? PIS/COFINS, crédito, contribuições sociais, não acumulativos, na aquisição de peças, serviços de manutenção de máquinas, utilizados no processo produtivo. Portanto, também há de se negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Quer votando cada um primeiro da Fazenda, depois do contribuinte? Ou pode ir direto para o contribuinte? Vou votar primeiro da Fazenda. Eu só vou pedir para você consolidar de baixo aí. Você foi falando matéria por matéria. Estou negando totalmente o provimento ao recurso especial da Fazenda. Estou pronto para votar, presidente. Tá negando totalmente. FI, limpeza, pallet, lubrificantes e manutenção. Isso. Eu anotei enquanto eu li o voto. Aí o doutor Luiz, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Tatiana. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com a relatora, presidente. Doutor Balcer. Com a relatora. Doutor Jorge. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho a relatora.
Também acompanha a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento de recurso especial interposto pela Fazenda, fora do contribuinte. Conheço, né, do recurso especial do contribuinte. No mérito, a controvérsia posta no recurso em relação ao conceito de insumo e a relação de possibilidade de apuração de crédito sobre o custo de aquisição de lâmpadas, reatores, fusíveis, correias, rolamentos, mangueiras. Então, de novo aqui, né, eu adoto o conceito de insumo, né, do RESP 1211, né, o conceito, tem que haver subditação, a nota 663, o parecer número 5, né, e tudo. Direto à glosa, que é a página 31. A única glosa a ser analisada se refere à possibilidade de apurar crédito sobre custo de aquisição, lâmpadas, reatores fusíveis, correias, rolamentos e mangueiras. O contribuinte defende o direito do crédito em relação aos 8 itens, argumentando que teriam sido empregados no processo produtivo, estando diretamente relacionados à geração de receitas, caracterizando assim como insumos. Explica que as lâmpadas são utilizadas na incubadora de ovos e para aquecimento do fluxo de um dia. Os reatores, por sua vez, são equipamentos auxiliares, utilizando um conjunto com as lâmpadas de descarga, e que o objetivo é limitar a corrente da lâmpada e fornecer características elétricas adequadas, evitando o efeito estroboscópico, cintilação nas lâmpadas e proporcionando a elevação da economia de energia. No entanto, concordo com o acordo recorrido que concluiu que esses itens são produtos que incorporam o ativo da empresa, fato salientado no recurso voluntário, que ao tratar de caldeira de geração vapor, alta pressão e sistemas de tratamento térmico, o consultor confirma que tais produtos são parte do ativo da empresa, mas por estar vinculado ao processo produtivo, poderiam estar aptos ao período de crédito. O fato de equipamentos constantes no ativo estarem vinculados ao processo produtivo não permite o creditamento de forma de insumo. A legislação, neste caso, permite a utilização de crédito como regras próprias ao ocorrer por meio de custos de prestação. Portanto, tais produtos desse tópico correta a glosa realizada pela fiscalização. Para estes itens, não há qualquer vínculo, direto ou indireto, com o processo produtivo especificamente. A generalidade de suas depreciações e o senso comum por si só são suficientes para concluir que tais itens não são aplicáveis no processo produtivo. Diante do exposto, eu estou negando o provimento do recurso especial da Fazenda. É como voto, presidente. Não, do contribuinte, né? Perdão, doutora Érica, do contribuinte. Isso, do contribuinte, desculpa. Doutor Luiz? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Tatiana? Com a relatora, presidente. Doutora Tatiana, não ouvi? Com a relatora, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro? Com a relatora, presidente. Doutor Balcia? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa? Presidente, eu só queria esclarecer um ponto que eu fiquei na dúvida aqui, porque desse item, no acórdão recorrido, me parece que o fundamento foi que se encontravam no ativo imobilizado, né? E a doutora Érica está adotando esse fundamento e ainda falando que não tem vínculo direto e indireto com o processo produtivo. É isso, então? Adota os dois. Porque não foi comprovada, não teve uma comprovação, não foi. Desses foi itens específicos. Isso. Tá bom. Eu acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Resultado final: por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda e negou-se o provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Doutora, eu só vou pedir para a senhora consolidar isso aqui no finalzinho. Dispositivo. Sim, colocar os dois recursos depois do... tá, lá embaixo, no dispositivo eu coloco, né? Tá. Colocar o resultado dos dois recursos. E como vai ser mais simples, negar dos dois, não precisa discriminar os itens. Isso. Então, esse é o resultado. Obrigado, doutor Cássio. Obrigado. Vamos parar a gravação para a gente. Ele se aplica doutor apenas... Rodrigo, você tem que anunciar o resultado por item 19, 20 e 21. Tá aqui. Né, 18, 19. O item 19, mesmo resultado.
Item 20, mesmo resultado. E item 21, mesmo resultado. Então, isso se aplica aos itens 18, 19, 20 e 21. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores conselheiros. Uma boa tarde de julgamento aos senhores. Um abraço. Obrigado, boa tarde. Patrícia, pode avisar as pessoas que estão aí que às 14 horas a gente retorna para concluir as sessões orais da manhã. Tudo bem, presidente. Vou avisá-los. Podemos encerrar a gravação? Podemos encerrar a gravação.